Neste novo programa do podcast Hipertexto, você acompanha o debate da Mesa Redonda, projeto Um Computador por Aluno, desafios e possibilidades. Bem, creio que deve ter ficado bastante evidente a riqueza dos problemas, a complexidade que é colocar uma tecnologia de ponta na nossa escola pública, né? Alguns autores têm usado até a metáfora de você colocar um motor de um carro possante numa carroça, vamos dizer. E creio que a mesa também abordou muito bem 3 aspectos centrais em qualquer programa de inserção de nova tecnologia na escola. A professora Ana Beatriz colocou muito bem a questão da inclusão digital, né? Que é um problema que à primeira vista parece simples, mas que não é. O professor Sérgio tocou num problema de base, que é um problema de gestão nos vários níveis, desde o nível federal, a estadual, municipal, de gestão da escola e gestão mesmo na sala de aula. E a professora Patrícia levantou uma série de problemas e de perspectivas também sobre a formação, quanto é complexa a formação de um professor e mesmo de um gestor para utilizar essas novas tecnologias na sala de aula. Apesar também à primeira vista, da simplicidade do que é formação. Porque à primeira vista a formação que é dar um curso presencial, um curso à distância, isso é muito simples, entre aspas, né? E quando a gente se depara na prática, a gente vê quão complexa é essa questão. Bem, então nós abrimos agora para o debate e temos as pessoas poderão fazer seus questionamentos aos expositores. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Anderson Damasceno, eu sou da UFBA, sou pesquisador também do UCA, orientado pela professora Maria Helena Bonilha e pelo professor Nelson Preto. E queria, assim, só parabenizar vocês pela riqueza muito formativa dessa mesa e um tanto quanto terapêutica. Por que terapêutica? Vou explicar para vocês. Porque parece que vocês estão falando da escola em que eu sou formador, entendeu? E pelos outros lugares, porque eu já passei, pelas outras mesas que eu fui, pelas outras comunicações, a gente percebe que, infelizmente, são problemas que se repetem, são problemas que aparecem num círculo vicioso, enfim. Mas o que eu queria só, bem rapidinho, contar um pouco da experiência da escola a qual eu assisto. É uma escola da periferia de Salvador, um bairro extremamente pobre e violento, uma escola que tinha tudo para dar errado em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Contudo, no grupo da gente, que é o GEC, Grupo de Educação, Comunicação e Tecnologia da UFBA, junto ao UCA, é uma das escolas que mais se destacou no processo de implementação do ProUCA. E aí a gente pensando, muitas questões vêm à nossa tona e a gente fica imaginando muito a fala do professor Sérgio, o quão é importante ter uma gestão que entenda, além das questões burocráticas, relacionais, administrativas, mas entenda também o pedagógico. No caso da escola que eu assisto, é uma escola que tem... Nós recebemos, eu anotei até aqui os dados, nós recebemos 124 laptops, nós temos 253 alunos. A rede é monofásica, se eu ligar 13 máquinas, pifa tudo, cai tudo. A rede, a gente não tem conexão à internet. Chegou agora no mês passado. Contudo, todo o que aquela galera faz naquela escola é uma coisa bem interessante, porque começou exatamente pelo processo da gestão. O professor Nelson Preto, que é meu orientador de mestrado, ele diz um termo que eu acho bem interessante, que é esse círculo virtuoso. Chega um momento que você não consegue avançar pelas coisas básicas. Por exemplo, não se pode extrapolar todas as potencialidades do Uquinha, a gente chama carinhosamente de Uquinha, se você não tiver, por exemplo, a internet.
Mas na nossa escola, os meninos apresentaram na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, lá em Salvador, vídeos que eles fizeram com o Uquinha. O processo de incorporação dessa tecnologia na escola é tão natural, foi tão naturalizado o Uquinha na escola, que não tem mais esse processo de ritualização. Cada professor, foi o que a gestão encontrou naquele momento, fez-se um cronograma, cada dia o professor trabalha, todo mundo sabe que vai trabalhar, é uma coisa tão natural que se choca, dada a realidade daquela comunidade. Outra coisa interessante também, que é importante salientar, a própria comunidade, pelo entremeio da escola, da gestão da escola, conseguiu trazer essa comunidade para a escola. Então, assim, a gente não teve um computador furtado. Nós temos, nesse universo de 124, nós tivemos 4 computadores que não teve reza, não teve oração, não teve nada, que aquele xizinho que aparece na tela enfim, a gente não teve esse problema. Outra coisa interessante também, que aqui na escola, já estou encerrando, viu, gente? Vocês estão vendo que não foi um pouco breve. Mas uma coisa que aconteceu de maneira bem interessante, bem profícua naquela escola, é o processo de monitoria, que a coordenadora pedagógica, que é a coordenadora do UCA, vale a pena ressaltar que isso tem toda uma influência positiva nesse processo de colaboração, instituiu um grupo de monitores. Então, o professor, que ele não sabe muito sobre usar, ele aciona os monitores. Então, os monitores vão lá ajudar os meninos. É todo um processo extremamente bonito. Não estou falando nada de educação na visão romântica, mas é a coisa que acontece naquela escola, numa escola extremamente pobre, numa escola extremamente, não é precária mesmo, mas que a gente consegue ver que o Uquinha, naquele momento, naquela escola, realmente foi incorporado com tecnologia e como processo de cultura digital, pela comunidade desse bairro, ele foi frutificado. Vale ressaltar que os meninos levam os Uquinhas para a escola, os pais usam, assim, é uma pena que a gente não, levam para casa, desculpa, é uma pena que a gente não tem possibilidade da rede na escola, e a rede que chegou também, que não é novidade, é uma rede precária, não é? Então, assim, não se pode falar, e quando a gente chega nesse círculo virtuoso, que o professor Nelson Preto fala, a gente não vai poder estar circulando sempre, um círculo que não circula, enfim. Mas a gente vai chegar exatamente em questões que não cabem só à gestão da escola. A gente vê o desrespeito, e eu falo isso como professor, como formador também, como pesquisador da UFBA que sou, o desrespeito dos nossos governantes de uma maneira geral, não é? Particularmente lá na Bahia, a gente tem seríssimos problemas, porque o nosso governador decretadamente inimigo da educação, não é? Mas, enfim, então, por que eu estou dizendo isso tudo? Para salientar a minha fala, que é cheia de emoção, de sangue, porque eu estou vivenciando todo esse processo. É que existem momentos que há necessidade, sim, de uma gestão proativa, de uma gestão participativa, e todos aqueles clichês que a gente conhece e particularmente acredito. Mas depende também muito de uma política de governo que realmente valorize esse professor como um ator do processo. Porque se você for entrar no site no ambiente do EPROINFO, não, é uma plataforma extrema, uma interface extremamente desamigável. Não é legal, não é gostoso. Quem vai querer ficar horas, mesmo que remunerado, naquela coisa tenebrosa? Então, assim, a gente percebe que há necessidade, sim, de revalorização nossa, não é por parte dos outros, mas eu acho que por parte dos nossos governantes, mas eu acho que é muito interessante também a gente arregaçar as mangas e conclamar esses meninos, que eu acho que pela primeira vez na história da educação, sabem mais do que a gente, que nós professores. Então, assim, só mesmo parabenizar a todos vocês, foi um momento extremamente formativo e que a gente consiga, não é, prosseguir procurando as nossas melhoras. Agradeço muito a oportunidade. Boa tarde, meu nome é Adriana, sou multiplicadora do NTE Ceilândia, do Distrito Federal. Acompanho o programa UCA desde o pré-piloto,
com o GTUCA, né? E eu queria fazer uma pergunta para a professora Patrícia, porque como eu fiquei in locus no CF11, CF1 da Vila Planalto, como multiplicadora, fazendo oficinas, semanas, e saía desesperada pela resistência dos professores. Foi uma escola que não foi selecionada nos moldes, né? E eu acredito que não é o formador, o tempo integral na escola que vai solucionar, mas a vontade de fazer diferença dentro do programa. Então, essa questão de escolher a escola, de ser selecionada, acho que deveria vir da parte do próprio professor em estar trabalhando com essa tecnologia. Seria mais fácil, né? E aí eu pergunto para a professora, né? A questão do tempo. Será que não é o tempo mais próprio do ser do que o fazer lá dentro da escola? Obrigada. Oi. Repete sua pergunta, porque no fim, a acústica eu não entendi. A minha questão é a seguinte, que não seria mais importante a formação ser dentro, intrínseca da pessoa, do que uma pessoa responsável o tempo todo em locus, que eu sentia dificuldade na pele. A questão da resistência do professor a tecnologias é antiga, né? A gente sabe, né, que a escola é a instituição mais difícil de mudar suas práticas, seus instrumentos, né, suas ações. E, claro que com o Luquinha não ia ser diferente, né? A gente trabalha com formação há muito tempo e essa questão da resistência, ela é real e ela ocorre por alguns fatores, né? Um que a gente identifica muito fácil, de fato, é o professor não estar convencido de que isso vá melhorar o seu ensino e o aprendizado dos meninos. Ele não está convencido, ele não faz esse esforço porque ele acha que ele está muito bem no formato que ele faz, né? Então, aí a gente precisa, o esforço da formação, o conteúdo pelo conteúdo não resolve, né? O que você precisa trazer para ele são resultados de melhoria, de exemplos, né, de coisas que melhorem para ele e para o aluno, né? Sem dúvida nenhuma que a disposição, a abertura, a proatividade do docente é fundamental, né? A gente acabou de fazer uma formação onde a gente, por motivos políticos das eleições, quem promovia era de um lado, os docentes eram de outro, simplesmente eles boicotaram o curso inteiro. Eles não queriam fazer nada e não fizeram nada. E a gente devolveu o curso, falou, depois das eleições, não foi muito bem assim, mas foi quase isso. Mas, na verdade, claro que o professor precisa estar disponível. Eu não sei da sua experiência, mas na nossa experiência aqui, existe ainda um processo de escolha de escolas e docentes muito atrapalhado. Nem sempre quem quer fazer o curso consegue a vaga, né? Nos trâmites, escola, estado, secretarias, babá, às vezes a pessoa não consegue chegar lá. Ela faz a inscrição, mas ela não ocupa aquela vaga, né? Por diversas razões, né? Inclusive as políticas, né? Então, muitas vezes você tem um grupo que está ali que de fato não é mesmo aquele que gostaria de estar aprendendo, né? Uma outra coisa que a gente identifica é o esquema de formação, os horários, a proposta de formação. A gente tem muita reclamação dos docentes dizendo que o único horário que eles têm de descanso, de lazer, é usado para formação. Então, muitos deles desistem da formação, outros fazem de conta que estão fazendo, porque tem que ter o bendito do papel para progredir internamente, mas de fato aquele horário é o horário de lazer dele. Então isso é uma outra questão que aparece muito frequentemente para nós aqui. E a terceira questão tem a ver, eu diria, com a idade desse docente, né? Não em todos os casos, mas na maioria deles, né? Os mais novos já vêm com uma desenvoltura, é fácil para eles transpor essa barreira, é fácil pensar,
em utilizar, eles têm um tratamento com o aluno diferente, eles aceitam não saber, né? Eles aceitam produzir em conjunto, né? Enquanto que os professores mais antigos, para eles, professor é isso aqui, não é outro arranjo produtivo de sala de aula, né? Então, já é difícil a dinâmica padrão. Quando você introduz a tecnologia que forçosamente muda, tem duas dificuldades, né? O novo papel de docente que ele tem que ter, mais o uso da tecnologia. Então, de fato, essa resistência existe. Essas três coisas a gente tem visto muito fortemente, assim. Ele tem que mudar muito, não é só ele aprender a tecnologia, ele tem que mudar tudo, a forma como ele vê o aluno, a forma como ele avalia, a forma como ele ensina, os materiais que ele usa. Então, é um gap, é um buraco gigante para ele percorrer. Ele desiste. Segundo, ele não está convencido. E terceiro, ele não acha que tem as condições para aprender dadas pela escola. Para aprender no sentido assim, não cognitivos, né? Nos sentidos práticos. Tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Cristina, eu sou do Rio Grande do Sul. Faço parte também de uma equipe de formadores, né, coordenada pela professora Léa Fagundes. Nós temos 18 escolas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi uma das escolas do projeto da primeira fase, né, do projeto piloto, que eram só 5 escolas no Brasil. E eu trabalho numa instituição local, né, uma IES local de apoio à UCA como formadora na cidade de Caxias do Sul. Então, eu assino embaixo do que o colega da Bahia disse, assim, isso aqui eu diria que foi catártico, né? Porque eu tenho a impressão que vocês andaram em sonho, em algum momento espiritual, passeando pelo Rio Grande do Sul, visitando as escolas, porque os relatos de vocês são muito verdadeiros na nossa experiência no Rio Grande do Sul também. De escola não ter luz elétrica, né? Porque queimou o poste na frente da escola em função da instalação que foi feita na escola. E aí as escolas são de periferia e a gente tem os alunos falando com o professor, professora, eu quero usar meu computador, eu ensino vocês a fazer uma instalação diferente enquanto eles não consertam o poste. Eles têm essa prática, né? E aí era muito engraçado de convencê-los que eles não poderiam fazer isso, que não cabia. É um problema de gestão, é muito difícil. A gente ouve histórias, eu estava pensando aqui, eu ouvi tantos relatos parecidos, que fica uma sugestão aqui para a mesa e para os outros colegas, a gente teria que pensar em formar uma comunidade de formadores UCA Brasil. É uma sugestão minha, das coisas que eu estou falando, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem experiências muito parecidas com sotaques diferentes. É só o que muda é o sotaque, né? As experiências, os relatos são muito parecidos. Eu teria 2 coisas a colocar pontualmente para a mesa. Uma que a gente observou no Sul, eu não sei como é que foi aqui, essa dificuldade, esse susto que as escolas levaram, que o professor Sérgio relata. O que nós observamos é que quando foi feita a inscrição lá em 2007, para quem é que seria a escola que seria selecionada, era uma gestão na escola. Mudou a gestão, e aí, surpresa, a gestão nova descobriu que era uma escola que tinha sido inscrita, que não tinha essa informação, e de repente o caminhão estacionou lá na frente. Não sei se essa é uma pergunta para o professor Sérgio, né, se isso foi semelhante na experiência que vocês têm aqui em Pernambuco. A segunda pergunta tem a ver com a formação do professor e com o uso do EPROINFO. Adorei a tua definição de EPROINFO também, né? A gente terminou, acho que todos nós abandonamos os módulos e o EPROINFO num certo andar assim da carroça se mudou isso, né? Porque não fazia sentido. E nós introduzimos, nós fizemos, como a gente tem uma coordenadora de programa, que é a Prof. Léa, né, que é minha orientadora do doutorado, que já não é muito convencional, e a gente ataca os professores que dizem da idade, e a gente leva a Léa para as formações, e aí eles veem aquela senhorinha de 82 anos, que entra com a bengalinha dela na formação, e eles dizem, quem é essa senhora, né? E ela entra com um discurso que eu acho genial. Tem um texto que foi publicado dela sobre isso, que se chama Quem Mexeu na Minha Sala de Aula? E esse discurso para entrar nas formações é muito divertido, porque os professores se assustam. O quê? A minha sala de aula vai ter um armário e os computadores vão ficar dentro da minha sala de aula? E o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou administrar isso? E como é que vai ficar a minha aula? Como é que eu vou vencer os conteúdos?
né? Então, dentro dessa pergunta, são duas perguntas. Uma para essa da gestão, né? Como é que foi a experiência de vocês? E a outra da formação e da inclusão digital do professor. Como é que os professores que eram os professores clássicos do laboratório de informática, como é que eles se comportaram aqui? Porque a gente tem observado uma coisa do professor, que o professor gestor pedagógico do UCA na escola terminava sendo o professor de laboratório. Também quero saber a semelhança dessa experiência de vocês. Uma questão que eu queria retomar, o companheiro lá da Bahia, eu acho que de fato vamos chamar assim, o salto maior, olhando pela gestão. Quando a gestão olha o pedagógico, né? Ou seja, ela participa disso. E ela participa não só deixando que o laboratório seja usado, não, mas ela participa incentivando, né, ajudando e tal. Fiquei muito admirado que nem com toda a reza baiana 4 computadores funcionaram. Realmente deve ser muito ruim, porque se nem na Bahia aqui a gente tem, mas, né? E por que eu falo isso? Agora posso falar porque está público, né? Um dos lugares em que avançou mais foi quando eles desrespeitaram a regra do convênio MEC, que acabaram com o sistema operacional, que foi o pessoal de Santa Catarina quem começou, né? Não foi Paulo, foi o pessoal de Santa Catarina. Quando eles decidiram, né, não funcionava. A gente aqui segurando, tem o negócio da garantia e tal, mas na hora que eles decidiram, acaba com esse negócio, põe o Ubuntu aí e a gente resolve. Então acho que essa é uma decisão do âmbito local que respeita a prática local. Eu acho isso interessante. E para mim, a opção que você falou assim, bom, lá a gente tem um grupo de monitores, né? Nós temos aqui uma das pesquisas de mestrado, que já acompanhando o projeto UCA, ela também está dizendo em um dos seus aspectos isso. E parece então ser uma necessidade que haja este acompanhamento. Acho um pouco o que a professora Patrícia falava, né? O professor ele tem as duas situações. De um lado, esse medo, essa resistência, e de outro lado, ele não investe, exatamente porque ele não tem muita certeza do negócio que vai dar lá na frente. E aí, para solucionar um pouco isso, o professor não diz isso, né? Não diz isso, né? Nós é que vamos lá e ficamos olhando esse negócio. Mas para solucionar isso, aí vem a figura do monitor. Se a figura do monitor for somente uma recriação daquele antigo professor de laboratório, o projeto deu errado. O menino pode até fazer alguma coisa, aprender, mas o projeto deu errado. Mas se ele entra, estes monitores, bolsistas, para incorporar o projeto, aí eu acho que a coisa funciona, é interessante. Essa pesquisa que eu estou acompanhando é de um orientando meu, ela tem dito isso, ela funciona assim. Então talvez seja um jeito que a gestão possa também contribuir, percebe, para isso. A questão, né, específica que Cristina coloca, parece que o Brasil só muda de sotaque, né? E tem as tantas coisas que nós temos aqui. E eu acho muito verdadeiro isso, porque um dado muito forte, ele foi, vamos chamar assim, pensado, elaborado lá pelos anos 2007, né? O professor Paulo é um dos responsáveis por isso. Mas o que aconteceu? Em 2007, eles fizeram a formatação e tiraram uma certa foto, vamos chamar assim, que foi aquela só do censo. Então, você recebe 120, maquininhas, mas hoje você tem 200. Era um gestor e agora não é mais. Ou seja, o projeto, quando ele foi pensado, ele não foi sendo realimentado em vários aspectos. E um deles foi esse, né? Nós tivemos uma escola aqui que é para todo mundo vai receber. Chegam 300, a escola tem 450. Para quem que eu vou dar ou não vou dar esse computador, né? E aí começa uma série de negociações esquisitíssimas, né? Patrícia estava aqui comentando comigo. Isso também é um fator político. Por exemplo, a pessoa aqui de Pernambuco, por que os tablets estão sendo entregues para o 2º e o 3º ano do ensino médio?
Por quê? Porque eles vão votar, né? Na próxima eleição. Também não é isso que vocês quiseram dizer? É que eles vão votar na próxima eleição. Me parece só isso, porque em termos de dizer que eles têm mais cultura digital do que a meninada do fundamental, eu acho esquisito isso, né? Não, porque não tem dinheiro para... Não tem dinheiro? Que danado é esse que não tem dinheiro? Toda hora você vê aí gente devolvendo dinheiro porque não aplicou dinheiro na educação, secretário e prefeito sendo colocado aí no gancho porque não aplicou a verba exata. Então tem alguma coisa mal contada nesse sentido. Então acho que é isso mesmo. E a outra questão, que eu vou aproveitar o gancho só nessa conversinha, que de fato tem uma coisa do professor que é muito... E não pensem que é professor de ensino fundamental, de educação básica, não. Eu vou contar para vocês, não posso dizer o nome do santo, só o milagre, mas uma vez um professor de universidade, ensino superior, aí conversando com ele, uso de tecnologia, ele dizia, não, mas pode ser à distância, através de plataforma, não sei das quantas, aí toda aquela emoção que a gente faz, né, para ver se na emoção a coisa pega. Aí terminado o processo, o professor virou para mim assim, mas quando é que eu vou falar então com o meu aluno? Eu tinha acabado de mostrar uma plataforma Moodle, fórum, bate-papo, envia mensagem, recebe mensagem. Eu disse, professor, o que o senhor está querendo dizer com isso, né? Aí ele fez o seguinte gesto, e eu acho que o gesto é muito mais importante do que a fala. Ele disse assim, quando é que eu vou falar com o meu aluno? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que o processo de ensino-aprendizagem do aluno dele só ocorre quando ele estiver na frente dele. Que coisa absurda! Nós estamos no século XXI e o cara fala uma coisa dessas? Quando é que eu vou falar com o meu aluno? Eu te mostrei tantas formas de você falar com ele e você ainda está perguntando? Porque ele só acredita que é assim que a aprendizagem acontece, com ele falando na frente do aluno. Enquanto isso permanecer, zerou a conta. E uma contradição que essas atuais tecnologias nos colocam, claro que ainda de uma forma meia incipiente, mas elas já colocam, que é o seguinte, se você perguntar para um médico onde é que ele se imagina como médico, ou ele fala um hospital, ou ele fala um consultório, uma clínica, né? E você pergunta para o professor onde é que ele se imagina como professor, ele diz uma sala de aula. E o que ele está dizendo como sala de aula? Um lugar fechado onde eu mando. A tecnologia atual, disponibilizada, ela é exatamente o fim da sala de aula fechada. Ora, eu ligo o computador e vou falar com o outro lado do mundo. Eu não vou ficar dentro da sala de aula. Isso é óbvio. Então, enquanto o professor estiver achando que a sua representação for uma sala de aula fechada, onde ele fala, acabou, não tem saída para um negócio desse. A hora que o menino liga o computador, ele já está do outro lado do mundo, ele está conectado. É uma contradição insolúvel, sinto muito, é insolúvel um negócio desse. E é impressionante, eu até pude falar em outra sessão aqui desse simpósio, que os alunos, eles não estão tomando a escola. Eles estão, entre aspas, desprezando a escola. Tudo bem, eu fico aqui, mas o que eu quero mesmo é uma outra coisa, é lá fora. E isso eu acho muito preocupante. Porque é bom quando você tem um adversário que está disputando com você esse negócio. Mas quando o cara deixou de disputar e desprezou, é porque ele quer uma outra coisa para ele. E a gente ainda está reafirmando essa escola. Tem mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar com mais essas duas perguntas, tá bom? Bom, boa tarde, meu nome é Vinícius, venho da Universidade Federal do Espírito Santo. Lá a gente trabalha com o projeto UCA bastante recentemente, só que eu sou do departamento de desenho industrial, no caso curso de design gráfico, e a gente não está na fase de levantamento de dados, o que vocês mostraram muito bem aqui, com uma repercussão muito grande de problemas encontrados. E um dos problemas que vocês falaram
e que eu identifiquei de uma forma muito clara também, foi a falta de instrução dos próprios professores e uma falta de um material relevante, um material contundente que facilitasse esse aprendizado e facilitasse a mudança cultural que a professora colocou como uma mudança de paradigma mesmo. Bom, eu aprendi sempre na sala de aula e agora eu tenho que ensinar usando uma tecnologia, eu tenho que mudar a concepção de ensino que eu tenho que ter. Mas, enfim, são coisas que a gente aprende no curso de design como que você transforma esse tipo de conhecimento que é necessário em conhecimento absorvido, digamos assim. E esse conhecimento absorvido e conhecimento necessário, ele é mediado por alguma interface, alguma forma de você absorver isso. Eu queria saber como que funciona na pesquisa de vocês a integração com centros de design no sentido de se pensar esse tipo de material, se pensar como se articularia essa intenção de mudar o pensamento do professor e dar uma formação para ele mais clara do que ele precisa fazer, sacou? Se tem algum material, se tem alguma aproximação, e se não, por exemplo, eu não sei como é que acontece lá em Vitória ainda, a gente que tomou partido no caso, né? E como que, por ser uma iniciativa federal, como que se poderia adquirir recurso para você investir nesse setor, que me parece ser que não parece ser conectado pelas próprias telas que vocês mostraram aqui, pelo menos da formação dos professores online, entendeu? Com mais essa, a gente encerra e os membros da mesa responderão as duas. Tá. Eu não vou fazer bem uma pergunta, eu queria compartilhar um pouco. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Maristela, sou da UFBA, faço um trabalho junto com o Anderson, que está aqui junto de mim, o formador da UFBA. Eu estou nesse processo de formação dos professores na Bahia desde o começo do UCA, em 2010. Venho acompanhando todas essas dificuldades, que não é privilégio só nosso, eu vejo que é privilégio de todos os estados, né? A dificuldade, a falta de tempo do professor para estudo, dificuldade no Proinfo, tá? Então, assim, diante dessas dificuldades todas, em 2012, nós fizemos uma alteração na proposta, com toda a autonomia, criamos um curso novo no Moodle, sobre a coordenação da professora Maria Helena Bonilla, junto com os formadores, né, em colaboração. O curso foi criado usando o ambiente Moodle, totalmente diferenciado. Nós não temos módulos prontos. O curso ele é feito todo no processo a partir de demandas bem específicas de cada escola. Temos temas que são gerais, mas tem outros que vão emergindo a partir do movimento que a gente vem percebendo nas escolas, através dos formadores que visitam as escolas. Além do ambiente Moodle, o formador ele acompanha o professor na sala de aula. Nós não fazemos só o momento, a gente não para a escola para fazer atividades práticas. Isso acontece até esporadicamente, mas a formação ela acontece na própria sala de aula, em parceria com os alunos, né? O professor aprendendo junto com o aluno, o formador também fazendo intervenção, propondo textos, propondo sugestão de atividade. Foi a alternativa que a gente conseguiu para que realmente as ações do ProUCA aconteçam na escola. Não está nenhum mar de rosas, mas a gente tem conseguido, aos poucos, ver até alguns indícios de autoria, que é o que eu estou estudando um pouco, a autoria do professor na escola, a partir do uso do laptop e das demais tecnologias presentes na escola. Então, a gente percebe já alguns indícios da autoria do professor. Eu vou responder. Parece que tinha mais.
Então, eu só quero retomar a última questão dela sobre quem é que faz a gestão tecnológica das escolas, né? No caso das escolas que nós acompanhamos, nem todas tinham professor do laboratório, tá? Muitas não tinham. Mas essa prática de localizar no município quem sabe de informática para cuidar do projeto era uma prática comum. Às vezes era um funcionário da Secretaria de Educação que ia dar um expediente na escola, às vezes era o professor que sabia um pouco mais, ou que já tinha alguma coisa de tecnologia que assumia, e quando tinha o profissional na escola era ele mesmo. Então é a mesma lógica daquele que domina um pouco se responsabilizar. Mas a gente teve muitas escolas que utilizaram a questão do próprio aluno como monitor também, fazendo essa costura, né? E um pouco não deixando o professor esquecer que era para usar, né? Ficar aquela coisa, vamos fazer, né? Cutucando o professor, né? Com relação ao design, eu acho que quem trabalha com tecnologia na educação já entendeu, né, que a gente precisa trabalhar com equipes multidisciplinares. Isso todo mundo que trabalha em educação à distância, em produção de material ou tecnologia na escola sabe, né? Do ponto de vista do programa UCA, a gente não tem ingerência para dizer assim, vamos fazer um curso de design ou vamos criar, né? Pelo menos os estados que acompanham não têm essa ingerência. A gente teria que fazer uma solicitação, um grupo dos UCAs estão pedindo algo do gênero, né? Com relação ao estado, né, a nossa pós-graduação, ela sempre fomentou, né, trazer pessoas de outras formações de graduação que não fossem pedagogia, exatamente para serem formados nessa perspectiva da educação tecnológica. Então, os nossos cursos sempre têm pessoas da comunicação, pessoas do design, pedagogos também, né, pessoas de jornalismo, de várias áreas, e a gente preza por essa variedade, exatamente para a gente poder ter um curso com uma perspectiva mais aberta, né, do uso dessa tecnologia, tá? Queria só complementar que, além disso tudo que a Patrícia disse, né, que quando a gente fala da questão da cultura digital, é exatamente que você não vai conseguir construir uma cultura digital com um tipo de formação mais instrucionista, vamos dizer assim, ou curto, não é aquele momento. Às vezes eu tenho a impressão que a gente faz sempre um movimento perrevorista. A gente vai lá, dá aquela formação, né, enche o cara de informação, quando a gente se retira, ou quando aquilo cessa, as pessoas já não sabem mais o que fazer. Então, a gente tem que pensar nisso como um processo lento, demorado, complexo, e que precisa de vários elementos para ele funcionar. A gente achar que vai entrar na escola, vai dar um curso a ele de 60 horas, 80 horas, 100 horas, e que ele vai se digitransformar como um Pokémon em um super professor, isso não vai acontecer, gente. Então, esse é o grande problema, porque o que se investe nesse país, né, de curso, disso, daquilo, e o resultado é tão pífio que a gente tem que repensar as nossas práticas, não só nessas políticas públicas, mas nós também, como pessoas que estamos na universidade, pensando na formação, pensando no que fazer, né? Isso aí realmente é um complicador. Mais alguém? Bem, eu queria apenas fazer um comentário final, como ficou bem óbvio que essa mesa foi muito rica, e apenas um pequeno esclarecimento. Aliás, Sérgio colocou, estamos em pleno século XX, já em século XXI, né, Sérgio? Século XXI. Então, é uma questão só de mudança mais acelerada. Mas eu fiz parte do comitê assessor, quer dizer, foram 2 anos de assessoria ao MEC. Então, realmente foi um processo em que a gente esperava que pela primeira vez, tinha uma tecnologia wireless em todas essas escolas, 300 escolas de todo o Brasil, aproximadamente, que a gente conseguisse fazer um monitoramento, pelo menos, de se essas máquinas estavam sendo usadas e como estavam sendo usadas. E esse foi um ponto nevrálgico do processo. Esse foi um ponto, assim, centralíssimo, que seria montado uma sala de monitoramento em Brasília e outra numa fundação que foi contratada em Santa Catarina para fazer esse monitoramento, pelo menos durante 2 anos desse projeto. Infelizmente, tudo isso foi
ficou apenas nos planos, né? Então é somente isso. Muito obrigado a todos. Eu gostaria que as pessoas que fizerem intervenção, como a acústica é uma tecnologia educacional, o ambiente, a tecnologia envolvente, né? Então, como a acústica foi péssima, eu gostaria somente de fazer uma pequena anotação sobre as falas de vocês, tá bom? Agora, no encerramento. Obrigado.